que tá com o movimento. E a nossa turma quando junta é nós que tá com o movimento. E a nossa... E aí, pessoal do programa É Nós. Conforme prometido, nós estamos aqui com a Ana Bruno, que é produtora cultural e presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. E aqui nós estamos com o objetivo de falar sobre a pauta repasses federais e repasses municipais. Para você que é artista, para você que é ligado à cultura, à arte, se informar o que está acontecendo na cidade, como proceder, como se inscrever, como ter o seu projeto aprovado, se tem dinheiro ou não, se vai ter ou não vai ter, se teve e não foi para ninguém, enfim. E nós, na ocasião também, vamos estar conversando com o Eduardo Bill Moreira, o Bill dos Convênios, que não pode estar com a gente nessa gravação, mas vai falar com a gente também nessa mesma pauta sobre o mesmo assunto. Ele é gestor do Departamento de Convênios da Prefeitura de São Carlos. Ana, tudo bem? Prazer ter aqui com a gente no programa É Nós. Muito obrigada e fico à disposição para responder o que vocês têm, possam ter de dúvida em relação à política cultural de São Carlos. Sim, a gente tem bastante, né? Acho que tem muita gente que tem bastante dúvida, porque está meio enrolado de um modo geral, né? O que acontece? A primeira pergunta é o seguinte, o que faz a Secretaria de Esportes e Cultura da cidade e qual a ligação dela com o seu conselho, se eu falo que você preside? E o que faz, né? Exatamente, o que faz o Conselho Municipal? Tá, vou dar um panorama geral do que a Secretaria deveria fazer, né? A Secretaria é esse órgão, então, do Poder Executivo, que deveria, portanto, pautar políticas, né? Como é que se emprega o recurso que é destinado aos trabalhadores da cultura, a pensar uma agenda cultural para a cidade, a ocupação dos equipamentos culturais da cidade. Então seria da ordem aí, da alçada dessa competência da Secretaria, o que de fato não acontece na nossa cidade. A gente sabe que a Secretaria de Cultura, ela não é uma secretaria única, então ela nasceu de um braço da Secretaria de Esportes, uma jogada política, e desse jeito, né, ela passou a operar, então, desde o seu início, sem qualquer transparência na gestão dos recursos. O Conselho de Cultura foi destituído, ele é um órgão, né, de ampliação do debate e de fiscalização. Então, essa é a nossa função prioritária, é entender para onde é que estão indo os recursos da Secretaria. E então ela tem essa função de observar e de fiscalizar. Em 2018, esse conselho foi impugnado. Na época, o nosso atual vice-prefeito era o secretário, e ele, numa jogada, então, junto com o diretor de cultura, impediu o funcionamento do conselho, desarticulou. A gente sabe que 2018 foi um ano importante para a desarticulação de outras instâncias participativas, né, que tivessem trabalhadores e representantes, né, da sociedade civil. E aqui em São Carlos não foi diferente. O que aconteceu foi, na pandemia, então logo que a gente teve o decreto federal de repasse de recurso para os trabalhadores da cultura, ficou conhecido como Lei de Emergência Cultural, ficou conhecido como Lei Aldir Blanc, porque o próprio Aldir Blanc tinha falecido recentemente. Houve então esse repasse do governo federal para o governo municipal. Incapaz de operacionalizar esse repasse, ou seja, sem uma instância representativa para fazer essa distribuição entre os trabalhadores, instituiu-se um comitê gestor para fazer esse repasse. Esse comitê era paritário, ele tinham pessoas do governo e pessoas da sociedade civil. Da onde vieram essas pessoas da sociedade civil? Do Fórum de Cultura, que era um fórum já formado por trabalhadores da cultura e que se reunia a cada tanto tempo, e nesse momento desses trabalhadores, dessas reuniões, é que foram pautados então os editais para distribuição do recurso. Foram 1.600.000 que vieram para São Carlos e que foram distribuídos. Aqui a gente fez a escolha de distribuir o recurso
fatiar o bolo em fatias pequenininhas, mas que chegasse até a ponta, até o trabalhador que não estava tão envolvido. Fizeram? Mas fizemos isso, E exatamente. Aconteceu. E todo o trabalho, o grosso do trabalho, foi realizado pela sociedade civil. E você acha? E na época a gente tinha uma parceira dentro do governo, que era uma funcionária de carreira, que conseguiu, apesar de ter o freio de mão puxado, né, o diretor, o Carlos Alberto Caromano, ter um freio de mão puxado, né, não queria apoiar os trabalhadores. O Caromano? Essa funcionária de carreira nos apoiou muito para que a gente conseguisse operacionalizar e sair os editais. Mas o trabalho braçal de escrever edital, de publicar, de fazer live, de ir na Câmara fazer divulgação, foi todo nosso, dos trabalhadores da cultura, que, diga-se de passagem, a gente não recebeu nem um centavo para isso. Né? É um trabalho não remunerado. Mas houve um repasse. Você acha justo essa fatiagem aí, que ocorreu? Porque foi muito pouco dinheiro que foi para muita gente, né? Você acha, não vou dizer democrático, mas você acha justo? Da minha parte foi justo porque foi aquilo que os próprios trabalhadores decidiram, né? Em vários momentos em assembleia. Então a gente tinha as reuniões e essas reuniões eram sempre pautadas. Pode não ter sido o ideal, né? Teve município que escolheu privilegiar uma ou outra linguagem, por exemplo, um ou outro segmento. O nosso município não, foi um município que escolheu então repassar o recurso. Eu vi, teve até de política afro, política... Isso aí vocês estavam no meio também? Exatamente, sim. E outra coisa, a chamada lei da diversidade, políticas de ações afirmativas. Políticas afirmativas, né? Eu vi o edital perfeitamente, ele é bem pautado nessas questões de políticas afirmativas. Muita gente que recebeu ali porque também faz parte das políticas afirmativas. Acredito que tem uma analisada. Né? Então, quem que era responsável, não está na pergunta, isso aqui não está na pauta, mas quem que era responsável por aprovar ou não aprovar os projetos? Os responsáveis. Esse comitê, que foi formado entre governo e sociedade civil, foi o responsável por todo esse trabalho de análise de material comprovatório, né? De análise de prestação de contas. Então a gente ficou fazendo esse trampo braçal mesmo, né? Mas não tem prestação de contas nessa lei? Tinha. Essa tinha. A gente tinha dois critérios. Um era repasse para espaços, em que você tinha um recurso, e o que a gente usou foi trajetória, ou seja, premiação por trajetória é aquilo que o indivíduo já prestou para o município. Não, porque ele é um prêmio, né? Então é um reconhecimento do que ele já prestou para a sociedade. É isso mesmo. E esse órgão autônomo? Esse conselho autônomo? Ele é formado por membros da sociedade civil e governo, ele tem um regimento próprio e ele serve de instrumento para fiscalização do Poder Executivo. Sim. Só que o que a gente observa, né, nas reuniões, por exemplo, o governo não aparece, porque é uma estratégia de não dar quórum e, portanto, não ter legitimidade. Então, é um projeto, né, efetivo de desmonte, né, dessa participação. Então, eu já fiz essa pergunta para já emendar com a outra. Como é que funciona, normalmente, a Comissão de Cultura, assim como a aprovação ou não de projetos? Quais são as diretrizes? Ou se uma pessoa vai lá, tem aquela questão do quem indica, QI, né? Por exemplo, a pessoa não vai com a cara de uma pessoa e fala assim, o projeto é muito bom, mas eu não vou com a cara daquela pessoa lá. Completamente. Hoje o que vigora no município é a política de balcão e a política de favor. Né? Então, se você é amigo do diretor de cultura, você tem a sua programação, os seus artistas dentro da programação da cidade. Se você não é amigo do diretor de cultura, um abraço. Que é o Caromano. Que é o meu caso, por exemplo. Eu nunca consigo emplacar os meus projetos em São Carlos, porque eu não sou amiga do diretor de cultura. Pelo contrário, fiz 2 audiências públicas, fui muito combativa ao posicionamento dele, questionei prestação de contas, emprego de recursos, né, emendas que passam pela Secretaria de Cultura, porque a gente sabe que não são poucas que passam por lá, e dinheiro grande. Então eu sou produtora cultural, vivo disso, eu não tenho as minhas programações dentro do Teatro Municipal, por exemplo. Tá, a gente entendeu que isso é em você enquanto produtora cultural, é isso? Sim. Sua produção é produtora cultural.
Enquanto pessoa física, você não tem esse favorecimento, digamos, essa facilidade. O que a gente sempre cobrou é a transparência, né? Então, se a gente tivesse uma política, a gente ia ter a abertura de um edital no início do ano em que todos os músicos da cidade se inscrevem. Não só os que são amigos do rei. Sim. Eu uso esse tipo de nomenclatura porque é muito ridículo, assim, ele é um grande mestre de cerimônias. Ele seria muito interessante como um fazedor de eventos institucionais da prefeitura, não um diretor de cultura que tem o compromisso de democratizar as linguagens artísticas para uma cidade como São Carlos, né? Isso quer dizer que um dia eu poderei ser o rei de Avilã? Tá, mas aí é chegar no ponto da pergunta, que é a segunda pergunta. Você, como pessoa física, não tem essa facilidade e é até natural. Pode não estar certo, pode questionar se está certo ou errado, mas está dentro dos trâmites. Agora, você é presidente do Conselho de Políticas Culturais. Por que você não tem, ou se você tem esse poder, sendo que você está num cargo que, teoricamente, te daria um poder para isso? Então, é a pergunta. O nosso cargo é como se fosse, para fazer uma analogia, é como se fosse a Câmara. A Câmara não tem o poder de executar o orçamento, mas ela tem o poder de dizer para onde vai, de negociar a aprovação do orçamento. Então, quem gere o recurso é o Poder Executivo. Então, obviamente, se eu tivesse o poder de pegar o recurso, por exemplo, do Fundo Municipal de Cultura, que já era para ter sido creditado, e a gente mandou ofício atrás de ofício e não teve resposta. Se eu tivesse essa condição, obviamente que o recurso já estaria na mão dos trabalhadores e a gente teria os nossos equipamentos da cidade cheios de programação agora na retomada econômica, porque eu entendo a política cultural da cidade como uma grande forma de botar dinheiro, injetar dinheiro na cultura. É muito lógico, porque você põe dinheiro numa cadeia que contrata o câmera, o motorista, o hotel, o cara do som, o restaurante. Então você faz a economia girar. Agora, de quem é essa função? Do executivo que está ali. E esse executivo é que não está fazendo o seu trabalho, para o qual ele recebe, né? Então, lembrando que o meu trabalho é um trabalho voluntário. Eu sou representante dos trabalhadores, fui eleita pela minha classe de trabalhadores, assim como todos os representantes da sociedade civil no conselho. Mas o gestor público, né, nesse momento que a gente está falando, a figura do caromano, ele recebe um salário comissionado, ele é funcionário de carreira e recebe um salário comissionado para fazer isso, para essa atribuição, e não o faz. Tá, eu não sei se eu estou um pouco lerdo hoje ou se eu não perguntei direito. Eu vou tentar... O que vocês fazem então exatamente e se vocês... Até onde vai o poder de vocês de aprovação do projeto? Se é que eu entendi errado ou eu entendi certo. Não, o Conselho de Cultura ele não aprova projeto. Ele faz o quê? Porque ele não tem esse poder. A competência dele é pautar o Poder Executivo no que ele tem que fazer. Então, por exemplo, a gente tem reuniões mensais do Conselho. A gente se reúne, que são essas que eu falei que o governo tem boicotado sistematicamente, não tem comparecido. A gente teve a presença na última reunião do Leandro Severo e logo em seguida já caiu o secretariado e todos os compromissos que ele assumiu ali com a gente, de reposição do fundo, né? A gente está falando de uma ordem de R$800 mil que tinha no Fundo dos Trabalhadores da Cultura e que foi rapelado. Mas é pouco para uma cidade como São Carlos, né? Completamente, muito imagina, é muito insuficiente, muito insuficiente. A gente tem para fomento de cultura R$100 mil. Como é que você faz? O que você faz com R$100 mil? Exatamente. Não é? Então, o nosso objetivo como conselho é pautar políticas públicas para a cultura na cidade. Como é que a gente faz isso? Entregando aquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, o que tem no Teatro Municipal, no Circuito Arena? Vocês que acompanham um pouco a cena da cultura na cidade. Música, basicamente. Cultura é música só? Não é. A gente viu espetáculo de circo, de dança, de teatro no Teatro Municipal? Não. Vai agora, a partir do dia 1º de novembro, vai no Teatro Municipal e vê se você consegue assistir alguma peça. Não tem. Por quê? Porque existe uma máfia dos balés da cidade. O teatro está tomado, todas as datas. Isso aí. Então você tem uma função mais verificadora, como se fosse uma entidade ou como se fosse um vereador. Isso, Se a gente tivesse um pouco mais de força, a gente teria uma função como o do MP. O MP recebe uma denúncia e vai investigar.
A gente tem as denúncias. Mas A gente não tem poder de investigação. Tanto que quem fez a última denúncia contra o prefeito Ayrton Garcia foi uma vereadora do PSOL, a Natália Naban. Foi ela que fez essa, você deve estar sabendo, né? Que ela que é uma professora que entrou com a denúncia, mas vocês mesmo não fizeram você da comissão não tem esse poder para fazer. Teria, né? Mas aí tem as consequências. Ah, tem. Então, acho que quando você está num partido político, você tem um respaldo jurídico, né? Ali é todo mundo peão da cultura, trabalhador mesmo, né? Que paga boleto no final do mês. Agora, é uma pergunta meio um pouco política, uma pergunta mais apimentada aqui. O nosso programa tem essas perguntinhas apimentadas também, bastante. Vocês perceberam que eu também. Sim. Sou desse time aí. Que as políticas afirmativas, políticas de cotas raciais, inclusão social, políticas e afins, até onde parte da autonomia federal e até onde parte da iniciativa municipal. Se você acha isso saudável, salutar, e por quê? Bom, não tem nada a ver com a minha função agora como presidente do Conselho de Não? Cultura, porque como presidente, eu estou falando por uma classe de trabalhadores em que o voto, a decisão, ela é soberana. Eu só represento, né? É aquilo que os próprios trabalhadores decidem. Como pessoa física e pesquisadora, estudiosa, eu acho que a gente precisa sim de uma reparação histórica. São Carlos poderia ter saído muito na frente, porque tem a pessoa que instituiu a lei de políticas afirmativas, é professora da UFSCar, vocês sabiam? Quem é? É a Petronília Gonçalves. Ela é uma pessoa importantíssima, reconhecida fora do Brasil, fez parte da comissão que instituiu a lei de políticas de ações afirmativas no Brasil, e ela está aqui, é daqui, da nossa terra. Então São Carlos poderia ter aproveitado e ter saído na frente, né? Então eu acho sim, a gente teve, né, 500 anos de exploração do trabalho, né, de uma certa população, e que hoje a gente já tem, né, condições de fazer uma reparação histórica. Resgate de dívida? A gente tem uma dívida histórica, Crime, né, castigo, obviamente. Dostoiévski, mais ou menos, é isso? Não, né? Eu não diria isso, né, eu diria que se a gente olhasse, né, histórico, a lente que a gente tem hoje, olhar para o passado, o que a gente fez, né, como humanidade foi destruir uma população, né? Você tirar um indivíduo que é soberano na sua terra, forçar ele a entrar num navio, transportar ele para uma terra distante, enfim, e explorar a mão de obra, né? Como a gente sabe, né, com toda sorte de castigos, de tortura, de impedir, inclusive, a própria manifestação cultural, que era muito rica dessas populações, né? Rica no sentido... A gente tem aqui, por exemplo, um quadro que é de um artista visual de Olinda, Guga Santos. Ele teve uma temporada que ele morou aqui em São Carlos, e ele é um super artista, só que preto. Então, ele andava aqui em São Carlos, como é que ele era reconhecido? Em São Carlos, uma terra racista como a nossa. São Carlos deixando bem claro, São Carlos foi a última cidade do Brasil inteiro a reconhecer a abolição dos escravos. Por que será, né? Porque a gente nasceu fruto de uma exploração, né? São Carlos do Pinhal, de donos de terra, né? Porque quando a gente questiona a própria existência, né, da propriedade privada e da propriedade do indivíduo, hoje quando a gente fala isso, né, propriedade de um indivíduo, eu tenho tantos escravos, hoje pra gente é inconcebível, né, esse tipo de argumento, de fala, mas é há 100 anos atrás, não é muito tempo, né? É como se fosse um carro, né, eu tenho 3, eu tenho 500, eu tenho 1000. Ou esse aqui não é bom, né, então eu jogo fora, né, e se aniquila a própria... subjetividade, né? Você não reconhece como ser humano. As populações escravizadas não tinham alma. Sabiam disso? Eu estudei a representação da mulher negra no Machado de Assis, né? Quando eu fiz mestrado.
E aí eu fui pesquisar por que elas se apaixonavam pelos senhores, né? Elas se apaixonavam pelos seus os proprietários, né? E como que elas eram representadas literariamente, né? Então, você tem um subterfúgio da violência. Elas eram estupradas, elas eram ameaçadas. Mas você vai se apaixonar pelo estuprador? Exatamente, então, porque você aniquila de Estocolmo. É, exatamente. Então, eu discuti um pouco como o Machado de Assis fez isso sem bater, né? Ele não era um militante da causa, apesar de ser negro. Ele foi uma pessoa que teve um acesso à educação, né? Ele falava francês e tal. E ele usou literariamente de recursos para trazer uma denúncia social importante que hoje, 100 anos depois, 150 anos depois, a gente consegue ver. Mas... Então é isso, assim. Eu acho que as políticas de ações afirmativas, elas vêm por uma reparação histórica. Eu acompanhei, por exemplo, na universidade. Quando eu entrei na Federal, não tinha um preto na Federal. Mas hoje tem. Hoje tem, bastante. Felizmente. Hoje tem 50%. Quase equivale ao que a gente tem na população. A gente poderia conversar por 3 horas. Mas eu tô querendo dizer assim, duas perguntas dentro dessa mesma pergunta. As políticas afirmativas são uma coisa de esquerda. Isso é geralmente associado à esquerda, as políticas afirmativas. Assim como as opiniões contrárias às políticas afirmativas são de direita. Isso daí é fato. O que acontece, por exemplo, é que o pessoal da direita fala, olha, um dos argumentos que o pessoal da direita diz é que essas reparações históricas já foram feitas e que agora estão sendo exageradas, passaram do ponto. O que você diz a respeito disso? Eu digo que os brancos têm um privilégio, né? Nós aqui, que estamos aqui nessa sala, a gente nunca vai saber o que é ser um preto, entrar num banco. Vocês já acompanharam um preto entrando num banco?